Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Beto Ramos, você está na TV Revelare, aqui é um espaço onde nós falamos tudo de Espiritismo. Se você é novo ou nova por aqui, por favor, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais e, por favor, se quiser e puder, você também pode participar da nossa vaquinha contribuindo pelo Pix. A nossa meta é atingir o valor do nosso orçamento anual. Então você está convidado para participar. Dito isso, hoje, nosso encontro, falaremos sobre os caracteres da perfeição. Estamos buscando subsídio no Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso tema, o verdadeiro cidadão de bem segundo o Espiritismo. Pessoal, o que nos move para estarmos aqui hoje tratando desse sensível tema? É que, como vocês sabem, agora, há poucos dias, especialmente há coisa de uma semana, no dia 8 de janeiro, nós tivemos uma invasão na cidade de Brasília, na nossa capital federal, e ali vários prédios foram invadidos e depredados. Sabemos todos que as pessoas que para lá se dirigiram e fazendo o que fizeram, sempre se arvoraram a dizer que são pessoas do bem, cidadãos de bem, falam em Deus, falam em pátria e também em família. O nosso encontro de hoje é avaliar, segundo o Espiritismo, se eles possuem razão em se autodeclararem pessoas de bem. Veja que nós estamos no capítulo C de Perfeitos, Caracteres da Perfeição, e, portanto, passo a compartilhar com vocês a nossa tela. Vejam, o homem de bem é o item 3 deste capítulo C de Perfeitos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ali nós vamos encontrar que o verdadeiro ser humano de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. A princípio, seria importante indagar de qual lei de justiça estaríamos falando. Para quem diz que a sua primeira palavra de ordem é Deus, precisaríamos nos reportar a coisa de 2000 anos, quando alguém que traz uma mensagem de natureza divina vai dizer que ele também era cumpridor da lei, dizendo a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, separando os bens materiais dos bens espirituais. Portanto, a nossa indagação será: aquele que se arvora a dizer que é um ser humano de bem, que é um cidadão de bem, que lei de justiça que ele deve cumprir? É lógico que nós estamos no âmbito da lei da justiça divina, mas sabemos todos que nós também temos as leis humanas. O cidadão de bem, ele é um cumpridor das leis humanas? A nossa resposta é positiva. O outro caráter seria cumprir também, dentro dessa tríade, a lei de amor e de caridade, na sua maior pureza. Será que depredar, invadir, atacar pessoas, ferir pessoas, praticar atos delitivos, ir contra a paz e a ordem, isso é cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza? Temos que a resposta é negativa, não é? Veja, o ser humano de bem é aquele que age, mas sempre interrogando a sua consciência sobre os seus próprios atos. E quando ele pratica esses atos, ele vai imaginar se está cumprindo a lei da justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Será que esses invasores aqui no Brasil, desses 3 espaços públicos, destruindo bens públicos, bens inclusive tombados como patrimônio da humanidade, será que essas pessoas interrogam a sua consciência, perguntam-se a si mesmas se
violou essa lei? Ou será que elas estão praticando o mal? De alguma maneira, esses atos violentos de alguma maneira, fazer o bem? Temos que a resposta também é negativa, porque houve o desprezo voluntário de ser útil à nação. Há meios de você reivindicar direitos quando você os tem violados. Mas quando esses direitos não são violados, você está desprezando uma ocasião de ser útil, de fazer algo útil. A outra pergunta é se alguém tem queixa acerca desse que se arvora a se dizer cidadão de bem, mas agride, usa de armas, usa da violência e usa o nome de Deus em vão. E abandona a sua família, que era o terceiro item tão importante quanto. Mas a pergunta é, será que nós todos temos algo a reclamar dessas pessoas que se arvoraram a dizer que são cidadãos de bem? Temos que, a resposta é positiva, nós temos a reclamar. Perturbou-se a ordem. Pessoas se sentiram aviltadas. Houve trama de prática de crimes. Há condutas delitivas. Eles não fizeram para os demais aquilo que desejam que a eles sejam feitos. Vejam que após as prisões, estão lá se arvorando a pedir os direitos humanos como se isso tivesse sido, de alguma maneira, violado em algum momento, quando nunca foram tratados como eles mesmos trataram todos os demais ali ao seu redor, quando da própria invasão, repito, neste dia 8 de janeiro de 2023. Eles dizem que a sua palavra de ordem é Deus, mas será que eles depositam fé em Deus? Na bondade divina? Na justiça divina? Na sabedoria de Deus? Temos que a resposta é negativa. De maneira alguma, eles depositam confiança em Deus, porque quem quer fazer justiça com as próprias mãos, agir pela violência, não respeitar um devido processo. Vejam que, quando das últimas eleições anteriores ao processo atual, aqueles que discordavam da ideia daquele governo que assumia, não saíram para a destruição e a violência. E agora, um número reduzido de pessoas, mas com uma sanha violenta, está aí a perturbar a ordem e a paz. Eles creem em Deus? Eles possuem fé em Deus? É uma fé vacilante. Deus não é bom nem sábio para eles, muito menos justo. Porque, sabendo que nada acontece sem a permissão de Deus, essa troca, essa alternância de poder, além de ser saudável, ela faz parte da ideia de que sim, Deus permitiu. Mas, se eles de fato depositassem a sua fé em Deus, nesses atributos divinos, que são extremamente importantes, eles não agiriam de modo a subverter a ordem e se submeteriam à vontade de Deus, porque essa vontade é, segundo esse texto que a gente avalia, em todas as coisas. Ora, aqueles que perderam as eleições nos processos anteriores ao atual, tiveram fé no futuro, colocaram ali de lado as suas posições e aguardaram todo o período, mesmo que estivessem, ao seu sentir, sofrendo essa ou aquela situação. Porque esses que hoje são os perdedores não fazem da mesma forma. Porque eles não depositam fé no futuro. Porque, por mais que digam que para eles Deus está acima de tudo, não está não, porque Deus representa bens espirituais que estão acima dos bens temporais. Como defender sua pátria se você destrói os bens que são pertencentes à pátria e não às pessoas?
como você coloca o seu ganho fácil, o seu dinheiro fácil, a sua boa vida em detrimento da vida difícil das outras pessoas, quando você diz que coloca Deus em primeiro lugar. Não, você coloca o bem temporal em primeiro lugar, chamado bezerro de ouro. Nós, nesse texto, vamos perceber que todo problema da vida, dores, decepções, na terra, é prova e expiação. Ou seja, a gente precisa passar por aquilo, mesmo discordando, mas sem murmurar, isto é, resignado. Pergunto eu, então, quem é o ser humano de bem? Entre outras coisas, ele é o cidadão de bem. Como deve ser sua conduta? Ele cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, dialogando constantemente com a sua consciência, fazendo várias perguntas. Violei a lei da justiça? Pratiquei o mal? Deixei uma ocasião de ser útil? Alguém tem algo a reclamar quanto a mim? Eu deposito fé no futuro? Eu vou trabalhar para mudar o status quo dentro da bondade, dentro da benevolência. Por quê? Porque é assim que o ser humano de bem age. Porque ele, possuído por um sentimento de caridade, de amor por próximo, porque quem agride o próximo não possui amor por ele. Ele faz o bem pelo bem. Que bem que essas pessoas fizeram para o Brasil? Nenhum. Ele espera alguma paga pelo que está fazendo? Há notícias de que essas pessoas estavam recebendo para estar nesses locais. Ele retribui o mal com o bem. Hoje essas pessoas presas foram vacinadas, estão todas sendo tratadas como devem ser de acordo com a nossa lei. Ninguém está sendo torturado, ninguém está sendo colocado no pau de arara. Porque o cidadão de bem, ele toma a defesa do fraco contra o forte. Então, a mão do Estado, ela é pesada nos limites do que é legal, constitucional e que não vai ferir os direitos humanos. Mas a liberdade e garantia individual, ela cede lugar quando o bem coletivo está sendo afetado. E é por isso que há segregação de algumas pessoas que precisam responder pelos seus atos. Porque essa é a lei divina. Essa é a lei divina. A lei divina é que todos são responsáveis pelos seus atos e que sofrem as consequências dos mesmos. Quem desencarna tendo praticado maus atos vai voltar em outras existências pedindo oportunidade para os reparar, voltando sinceramente ao bem. Porque esse ser humano de bem, antes de tudo, ele sacrifica seus interesses pessoais à justiça. E não foi isso que foi feito. Foi tramado um golpe contra a legitimidade do processo eleitoral, porque por mais que esse ou aquele diga que não houve legitimidade, que vá para as instâncias adequadas, mas respeite a justiça. Porque essa é a lei, tal é a lei. O ser humano de bem é esse. Ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso os outros, ou seja, ele faz feliz os outros. Ele enxuga lágrimas, ele consola, ele espalha consolação para aqueles que estão aflitos. Mas ele não faz escambo. Certa vez alguém estava lá distribuindo uma certa marmita, mas exigindo que em troca dela o voto fosse para aquele candidato tal. Isso não é consolar, isso não é enxugar lágrimas. O primeiro impulso que move o cidadão de bem é antes de pensar em si, cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Mas nós estamos verificando através de investigações que é o interesse pessoal, econômico, financeiro, que está à frente desses atos. Atos violentos, ilegítimos,
golpistas, atos que não são de cidadãos de bem. Segundo o Espiritismo, são egoístas, porque estão calculando proveitos e perdas para subverter a ordem. Ao contrário de agir generosamente, estão subvertendo a ordem. O ser humano de bem é bom, ele é humano, ele é benevolente com todos, inclusive com os que pensam diferente. Ele não faz distinção de etnia, de raça, de crença, de credo. Ele vê o seu semelhante fraternalmente como irmãos e irmãs. Respeita as convicções sinceras dos outros, não critica os outros, aplicando a eles os anátemas, que seriam condutas atribuídas falsas. Porque as verdadeiras não são anátemas, as verdadeiras são constatações. Então, aqueles que não pensam como eles, têm o mesmo direito que eles. Então, todos têm o direito de ir e vir, todos têm o direito à paz, todos têm o direito à harmonia, todos têm o direito de não ser violentados nos seus direitos. Em toda circunstância, o guia que move o ser humano de bem é a caridade. Tendo como certo que aquele que prejudica a outro com palavras malévolas, que fere com seu orgulho, seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece clemência de Deus. Então vejam bem, pessoas que estão sendo aí levadas aos presídios, vocês causaram sofrimento, contrariaram, poderiam ter evitado. Vocês não amam o próximo e não merecem clemência. Devem sofrer as consequências legais e limitadas ao conjunto das regras vigentes, ao devido processo, não receber clemência nenhuma. Aquele que é o ser humano de bem, ele não alimenta ódio, ele não alimenta rancor, ele não alimenta desejo de vingança, porque ele segue o exemplo de Jesus. Então, pessoal, por que esses crentes aí que estão nos púlpitos, os pregadores das igrejas, os chamados aí, enfim, de todas as religiões, independente de qual seja, que estão aí pregando vingança e não estão, a exemplo de Jesus, perdoando e esquecendo as ofensas? Não é? Porque para ser perdoado, você deveria ter perdoado antes. Será que esses seres humanos aí, eles, vendo alguma fraqueza alheia, ele foi indulgente? Então ele não merece indulgência. Agora, ele é um necessitado de indulgência, porque é cheio de defeitos. E por que eles não foram lá somente atirar a primeira pedra? Atiraram bombas, atiraram com arma de fogo, né? Atacaram com pedras, com ferros, com todo o tipo de coisa que estava ali à sua frente para servir de arma, né? Tiveram prazer em ofender nas redes sociais ao tempo todo, colocando apelidos vários, né? Mas o ser humano de bem não tem esse prazer, ele não faz isso. Então, Deus não é um lema que vocês seguem. Talvez um slogan comercial para ganhar alguma coisa com os algoritmos. Mas vocês não são crentes com fé em Deus, conforme o ser humano de bem deve ser. Né? Será que eles sempre procuraram o bem para atenuar o mal? Será que eles estiveram estudando as imperfeições deles e tentando combatê-las? Não, eles estão apontando para imperfeições que eles veem nos outros. Mas o mau julgador sempre usa a si mesmo como régua. E dessa maneira, todos os defeitos que tem, ele aponta para os outros. Ele nunca é culpado de nada. É um egoísta e um orgulhoso, de fato.
Então, será que essas pessoas procuraram interrogar as suas consciências? Na véspera desses atos, será que eles interrogaram no dia seguinte? Tem ser humano de bem aí que está se julgando melhor do que os outros. Será que é isso? Será que esses que estão lá, que são ricos, será que eles estão envaidecidos da sua riqueza e dos maus atos cometidos? Porque muitos são devedores da Receita estadual, federal, municipal. São pessoas que vão lá se orgulhando de vantagens pessoais e de diminuir os outros. Será que são seres humanos de bem? Será que eles usam os bens que possuem, que foram concedidos? Eles falam em Deus. Então, quem concedeu esses bens a eles? Deus? Será que eles usam sem abusar desses bens? Sabem que é um depósito apenas, que eles vão prestar conta mais tarde? Olha, os espíritas que ali estiveram misturados não são verdadeiros espíritas. Não são bons espíritas, como é o item 4, próximo texto após esse, do ser humano de bem. Eu convidaria para que esses fizessem uma boa leitura várias vezes para saber quem é o verdadeiro espírita. Se a ordem social coloca sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência. Será que nessas várias hierarquias que estiveram submetidas a esse golpe, se houve esse tratamento de benevolência e vontade e bondade, benevolência e bondade? Será que todos estão se julgando iguais perante Deus ou não? Será que o moral foi usado a autoridade foi usada para levantar o moral daqueles que estavam em posição inferior? Ou estão querendo esmagar os outros com o orgulho próprio? O que parece é isso. Essa luta desvairada por poder, por não perder as boquinhas. Não é? Então, pessoal, esse aqui foi o nosso compartilhamento, a nossa reflexão acerca dos caracteres da perfeição e quem é o verdadeiro cidadão de bem segundo o Espiritismo. De todo modo, eu espero que vocês possam meditar acerca do que nós aqui compartilhamos e que você espalhe esse vídeo se você achar que ele é relevante, que ele merece a meditação e também a opinião de outros. Deixa o seu comentário aqui abaixo, deixa aí a sua impressão e vamos espalhar o bem e a paz na Terra, mas nunca esquecendo que há um devido processo legal, um ordenamento jurídico e que todos nós devemos respeitar, todos, sem exceção, todos, todas as instituições e todas as pessoas que as compõem. Eu vou ficando por aqui pedindo a você, se quiser e puder, participar da nossa vaquinha contribuindo pelo Pix. Nós te esperamos num próximo vídeo, pessoal. Então, até lá!